Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de português. A gente já tratou sobre pontuação. Agora a gente vai falar sobre um ponto muito importante na língua portuguesa, o uso do porquê. Vocês sabiam que tem várias diferenças tanto na escrita quanto no uso da palavra porquê? Ele pode vir junto, separado, separado com acento, separado sem acento, ok? Junto com acento. Então vamos aprender juntinhos isso? Vem comigo e acompanhe no seu livro. A parte de ortografia. Lá tem assim, ó. Numere as falas dos balões de acordo com a legenda. Tan. Você está tão feliz, Maria? Uma pergunta. Gente, quando a gente tem uma pergunta, o uso do porquê no início, né? A pergunta, lá no início, o uso do porquê, ele é separado e sem acento. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta a alguém, por exemplo, por que você vai na rua hoje? Esse porquê, ele é separado e sem acento, ok? Aí tem lá a menina. É verdade, Maria, você está tão feliz assim? Por quê? Né? Esse porquê aí do final da frase, ele é um porquê separado, mas com acento circunflexo. Ok? Então, vamos relembrar. Início da frase, porquê separado, sem acento. Final de frase, de uma pergunta, tá? Porquê separado, com acento. Pergunta, início do porquê, separado, sem acento. Pergunta, final da frase, separado, com acento. Ok? E aí tem lá embaixo. Hoje é meu aniversário. Por quê? Hoje é o meu aniversário. Esse porquê da explicação é junto, tá? Não é uma pergunta, então não é um porquê separado, é um porquê junto, ok? Mas a gente vai ver essas regrinhas, acompanha aqui comigo. Vamos lá para a parte do nosso verdinho que a gente ama, né? O porquê de usos diferentes. Então, eu tenho um porquê junto, o porquê separado, o porquê junto com acento, o porquê junto sem acento, ok? Vamos lá. O porquê separado, ele é usado na frase interrogativa, tá? E é tipo assim, por quê? Por que razão? Por que modo? Por que motivo? É uma pergunta, né? Então, por que você tá brava? Por que você comeu todo o bolo? Por que você não foi à escola? Então, lá no começo, esse porquê, ele é separado e sem acento, ok? Aí, às vezes, a pergunta pode ser feita sem usar assim direto, sabe? Não é para você diretamente. Vamos supor que a pergunta seja, não sei, para qualquer outra coisa. Não é uma pergunta, quase que uma afirmação, sabe? Quando a gente está meio chateada, alguém fala assim, por que você está chateada? Sabe? Então, esse porquê que você está chateada também é separado, tá? Mesmo que não seja uma pergunta diretamente, seja uma afirmativa, esse porquê também é separado. Agora, quando usar o porquê separado com acento? É uma razão e um motivo também, mas é sempre usado no final da frase. Então, assim, você tá brava? Por quê? Você tá chorando? Por quê? O final dessa frase, o porquê no final, ele é separado com acento, na frase da pergunta, ok? E aí lá, o porquê junto, ele indica uma explicação ou uma causa. O que é isso? É usado sempre, normalmente, né? Não vou falar sempre porque pode ter outros casos, mas normalmente a gente usa ele no início de uma resposta. Então, assim, por exemplo, por que você comeu esse bolo todo? Porque eu quis. Entendeu? Então, no final, no começo, né? Por que você comeu esse bolo todo? Eu escrevo porquê separado. Quando eu respondo porque quis, então eu coloco porquê junto, ok? Gente, coloque IPC nisso aí, que isso é muito importante. O uso do porquê a gente vai usar daqui para frente sempre, tá? Então, aí, a gente tem lá em cima uma tirinha. Acompanha aí comigo a tirinha lá no número 2. Por que você está brava com o Charlie Brown? Porque sim. Mas por que sim? Porque sim e pronto. Entendi. Ele ainda não veio dizer que era sem motivo. Então, lá eu tenho um diálogo sobre duas personagens
que trazem muito o uso do porquê, certo? E aí lá embaixo, na letra C, vocês vão escrever as frases aí explicando o uso, né? A gente já falou sobre isso. Então, por exemplo, a forma escrita separada, o porquê, é usada nas... E aí vocês vão responder. A forma escrita junta do porquê é usada nas... E aí vocês vão responder. Lá no verdinho, dá essa respostinha, esse bizu pra gente. Então, é só vocês olharem lá para voltar e para entender o porquê do uso do porquê, tá bom? Vocês vão seguir também e vão fazer as atividades de número 3, 4 e lá embaixo a gente tem esse para saber mais, tá? A gente está sempre recapitulando, né, a forma da escrita. E eu já disse para vocês que nada melhor para escrever bem do que escrever bastante. Então aí a gente tem aí um tira-cabeça, um tira-teima aí, né? É com ex, é com esa, ou é com ex-s ou esa-s, né? Então aí vocês vão completar e na aula eu vou trazer para vocês o porquê dessa diferença, tá bom? Então vamos lá, vocês têm aí palidez, moleza, tirolesa, polidez, marquês, fortaleza, inglês, flacidez, siamês, pureza, francesa e consoleza, né? Consueza. Enfim, gente, não olhem, tá? Tentem não olhar na internet as palavras, tentem fazer mesmo do jeito de vocês. E sempre, em caso de dúvida de como escreve, vai lá no dicionário. Eu já falei para vocês que a partir de agora o uso dele é imprescindível nas nossas aulas, tá bom? Então até a nossa aula online. Beijinho!